Você sabia que existem dois tipos de sabedoria? Pois é, hoje nós vamos estar tratando aqui, falando nesse vídeo, a respeito de qual a diferença entre esses dois tipos de sabedoria. As Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, deixa bem claro que existem esses dois tipos de sabedoria e que uma se opõe à outra. Por isso é que você vê pessoas que são extremamente inteligentes, sábias, culta, que fizeram faculdade, não sei quantos diplomas, e que pega a Bíblia e ele olha para a Bíblia com desdém, ele pega a Bíblia, ele olha como um livro qualquer, ele pega a Bíblia, a palavra de Deus, e a sua interpretação vai ao contrário do que realmente a Bíblia traz para nós. Por quê? Porque a sua visão, o seu espírito de sabedoria é terreno. E o apóstolo Paulo deixa bem claro, o apóstolo Tiago, melhor dizendo, ele deixa bem claro na sua carta, que a sabedoria terrena é animal e diabólica. A sabedoria que vem do alto, ela primeiramente é pura, depois pacífica, moderada, cheia de bons frutos, de misericórdia, de paz, de boas obras, né? Então a sabedoria que vem de Deus, é dom de Deus, é dom do Espírito Santo, e ela se opõe à sabedoria terrena, e a sabedoria terrena também se opõe à sabedoria de Deus, porque ela é animal e diabólica. E a palavra de Deus diz também que o homem natural, ou seja, aquele que tem a sabedoria terrena e humana, só a sabedoria natural, as coisas de Deus, a sabedoria de Deus, para eles parecem, né, loucura as coisas de Deus. E eles não entendem por causa disso. Porque o Espírito de Deus é preciso estar na vida da pessoa para que ela tenha a sabedoria de Deus, porque a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, ela é sabedoria, um dom do Espírito Santo. Então precisa que a pessoa tenha o Espírito Santo na vida para que ela tenha a sabedoria que vem de Deus. Então essa é a diferença. É por isso que a sabedoria que vem de Deus diz que Deus criou o mundo, criou todas as coisas. E a sabedoria humana, a sabedoria terrena, diz o quê? Que o mundo não foi criado, o mundo foi explodido. É uma grande explosão que veio a fazer existir tudo o que existe hoje. Foi a grande explosão. Fazendo o quê? Se opondo àquilo que Deus diz. Porque a sabedoria terrena é animal e diabólica. Se é animal e diabólica, naturalmente a tendência dela é se opor a Deus, porque Satanás, o inimigo de Deus, o diabo, o inimigo de Deus, ele é exatamente adversário de Deus. Ele é um opositor. Então ele nunca vai estar de acordo com aquilo que Deus, né, fala. Então, a sabedoria de Deus, a diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem, a sabedoria humana, a sabedoria terrena, é que uma se opõe à outra. A sabedoria que vem do alto nos aproxima de Deus. A sabedoria que vem da terra nos afasta de Deus. Cada vez mais, naturalmente, afastar de Deus. A sabedoria de Deus diz que Deus criou o homem e depois criou a mulher. E ainda explica como foi que foram criados. A sabedoria que vem da terra, a sabedoria terrena, diz que o homem veio do macaco, né? Foi gerado não sei de quem, não sei de quem. Aí do macaco o homem veio passar a chegar ao que é hoje, né? Sabedoria animal e diabólica, fazendo o quê? Deus fala uma coisa e ela mostra outra, afastando da verdade, que seguindo a lógica natural, né? Seguindo uma lógica, uma teoria natural, para afastar de Deus, com o propósito exatamente de afastar de Deus. As universidades, a maioria das universidades, principalmente todo esse sistema educativo, exatamente tem a origem das suas raízes, é afastar de Deus, é afastar o homem de Deus, tirar Deus da jogada. Tanto o sistema educativo, tanto o sistema capitalista, tanto o sistema governamentais que existe no mundo hoje,
o propósito de todo o sistema é afastar as pessoas de Deus e fazer com que Deus caia em descrédito. Que isso é coisa de culturas passadas, isso é coisas ultrapassadas. E quanto mais inteligente é aos olhos do homem, mais longe ele vai estar de Deus. Quanto mais inteligente e sábio for com a sabedoria terrena, porque a sabedoria terrena é animal e diabólica. Sabedoria terrena é animal e diabólica. E ela tem a sua origem nisso e ela vai afastar as pessoas de Deus nesse sentido. A palavra de Deus diz, em carta de Paulo aos Coríntios, que para o homem natural, que tem a sabedoria natural, que é terrena, as coisas de Deus lhe parecem loucura. As coisas de Deus lhe parecem loucura. É por isso que você entra na internet e tem pessoas falando asneiras contra Cristo, asneiras contra Deus. Por quê? Porque ele é uma pessoa que tem o espírito de sabedoria terrena, mesmo sendo uma pessoa inteligente, uma pessoa capacitada nas universidades, nas melhores universidades, mas que a sua sabedoria está toda pautada na sabedoria terrena. Aí é natural, a tendência natural é se opor a Deus. Por quê? Porque essa sabedoria vem do opositor. É animal e diabólica, vem do opositor. Então, se você não sabia a diferença entre a sabedoria e nem sabia também da existência, pensar que qualquer pessoa por ter o conhecimento, ser sábio e tal, ele é uma pessoa que pode esclarecer as coisas de Deus, a pessoa que fez faculdade, a pessoa que se formou, né? Ela pega a Bíblia, ela tem a capacidade de entender o que está escrito e levar a mensagem, né? Como Deus quer. É por isso que muitas vezes também, eu falo isso não é só nas pessoas que não acreditam, não. As pessoas também que acreditam, líderes de igrejas que foram, como é que se diz, fizeram doutorados para pastores, para pastores e líderes de igreja, tanto evangélica como uma das outras, os outros segmentos, mas que a sua sabedoria de estudar a Bíblia foi pautada só em teologia, ensinamentos de homem, né? Na sabedoria terrena, o seu entender, o seu linguajar de interpretação da Bíblia foi naturalmente, ou seja, não teve direção do Espírito Santo. Ele pode se formar como um pastor, ele pode se formar como um líder de igreja e passar com conhecimento teológico das escrituras sagradas, mas uma sabedoria natural. Aí ele vai administrar uma igreja, ele vai administrar um segmento religioso baseado no seu conhecimento, entendimento e sabedoria natural a respeito das escrituras. Essa pessoa vai aproximar as pessoas de Deus? Verdadeiramente, essa pessoa que tem só este conhecimento das escrituras baseado na sabedoria humana, sem uma direção do Espírito Santo? Porque tem muitas igrejas que nem acreditam que o Espírito Santo existe, que nem acreditam que o Espírito Santo é o que deve guiar a liderança na terra depois de Cristo, né? Tem muitos que não acreditam. Você acha que essas pessoas que têm essa sabedoria natural vão aproximar de Deus? Não vai. Ele vai passar um entendimento lógico, vai passar um entendimento lógico das Escrituras, baseado no conhecimento e entendimento humano das Escrituras para as pessoas, mas que não vai aproximar de Deus, porque é sabedoria terrena. E nós sabemos que o diabo e os demônios conhecem a palavra de Deus e entendem a palavra de Deus. E os piores demônios que existem entre os liderados por Satanás, os piores demônios que existem não são os demônios que estão influenciando as pessoas para matar os outros, não são os demônios que estão influenciando as pessoas para adulterar, para praticar todo tipo de atrocidade. Não é esses os piores. Os piores demônios que existem na liderança de Satanás, os piores demônios que existem estão no altar das igrejas, se passando por anjo de luz. É o que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala. Não é de se admirar
que falando a respeito desses que distorciam a palavra e falavam dizendo ser liderança, mas distorcendo a palavra de Deus, naquele tempo já de Paulo. Aí Paulo diz assim: não é de se admirar que isso aconteça, porque até Satanás se disfarça por anjo de luz. Ou seja, os piores demônios que existem estão no altar, passando como sábios líderes, né? Sábios líderes de igrejas, mas que têm a formação só na sabedoria natural a respeito das Escrituras. Só a sabedoria natural a respeito das Escrituras. E, como eu estava falando, essa sabedoria terrena e animal e diabólica, a tendência é afastar. E é por isso que o apóstolo Pedro fala também nas cartas do apóstolo Pedro, fala o seguinte, que as heresias seriam introduzidas encobertamente dentro da igreja, não era aquelas pessoas incultas, aquelas pessoas sem letra, sem conhecimento, sem faculdade, mas era pelos doutores, os doutores em teologia, os doutores nas escrituras. Era por eles e é por eles que a Bíblia fala que é introduzido as heresias na igreja de Cristo, no meio da igreja de Cristo. Então, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, há dois tipos de sabedoria. E a diferença é grande entre uma e a outra. Uma se opõe à outra. Uma vem do alto e a outra é terrena, animal e diabólica. Então, nem todos que têm uma grande capacidade intelectual, uma grande inteligência, está apto por Deus a pegar as Escrituras Sagradas e a passar o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro entendimento das Escrituras Sagradas. Porque só quem é capacitado para isso é quem tem o Espírito Santo de Deus, verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, para levar as Escrituras. Mas o falso profeta, como diz as Escrituras, ele vem vestido de ovelha e por dentro tem o espírito de lobo. E ele, muitas vezes, é muito mais aceito pelo povo, pelas pessoas no mundo, do que pelo verdadeiro profeta, pela verdadeira pessoa que leva a palavra de Deus. Por quê? Porque a diferença é grande. O verdadeiro profeta que pega a palavra de Deus, que prega com sinceridade, ele está focado na mudança, na transformação da vida das pessoas para se habituar, né, se adequar à vontade de Deus expressa nas Escrituras. Já o falso profeta não. O falso profeta, ele está... E quem está, como o verdadeiro profeta, fazendo isso, o que vai acontecer nas suas pregações? É mostrar para as pessoas os seus erros e que elas devem deixar, que elas devem abandonar os seus pecados para se adequar às Escrituras. E ao falso profeta já é o contrário, né? Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com número, ele está preocupado com grande grupo, com multidão, ele está preocupado com isso, porque quanto mais, melhor para ele, na sua igreja, na sua liderança. Aí o que ele vai fazer? O verdadeiro profeta, com a sabedoria de Deus, ele vai pegar as Escrituras, pregar para as pessoas se adequar às Escrituras. Agora o falso profeta vai pegar as Escrituras e pregar para as pessoas e adequar as Escrituras de acordo com a vontade das pessoas. Então, quanto mais ele pegar as Escrituras e retirar aquilo que vai afastar as pessoas, porque se eu falar isso, as pessoas vão desistir. Não, vou pregar uma mensagem baseada aqui, mas que venha atrair mais e mais e mais pessoas. Porque ele está focado no número, não na qualidade, na transformação para a vida das pessoas. Então, resumindo, há esses dois tipos de sabedoria. A que vem do alto, vem de Deus, e é pelo Espírito de Deus que você tem. Não é formado nisso, naquilo outro, não é não. Agora, a sabedoria terrena, ela é animal e diabólica, né? Então, a tendência dela é afastar as pessoas de Deus.
É por isso que a sabedoria terrena, a sabedoria de Deus, diz que o homem foi criado por Deus. Foi criado por Deus. E a sabedoria terrena diz que o homem evoluiu do macaco. Né? Mas não diz qual que veio primeiro, se for o homem ou se for a mulher. Já as escrituras dizem que primeiro veio o homem, depois foi feita a mulher. Né? E, ou seja, veja aí, sempre uma oposição. Deus, na sua sabedoria, fala, né, que ele criou o homem e como foi que foi criado. E já a sabedoria terrena mostra ao contrário. A sabedoria de Deus diz que Deus criou o mundo e todas as coisas e como foi, em quantos dias, de que jeito foi, né? A sabedoria de Deus mostra tudo isso. Agora, a sabedoria terrena, animal e diabólica, que naturalmente tem a tendência de afastar de Deus, diz que o mundo foi criado como? Pela grande explosão, o grande Big Bang, né? Não sei quantos milhares de anos, foi desse jeito, desse jeito. Ou seja, qual é a finalidade da sabedoria terrena? Afastar da verdade de Deus, afastar da sabedoria de Deus, porque uma se opõe à outra. Uma se opõe à outra. Porque uma vem de Deus e a outra vem de onde? A palavra de Deus diz que é animal e diabólica. A palavra de Deus, a sabedoria de Deus diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e que por isso, né, e para dominar todos as outras criaturas, e que Deus colocou ele em uma posição acima dos animais, né, elevada acima dos animais, porque ele foi criado à imagem e semelhança do Criador. A sabedoria de Deus mostra isso. Agora, a sabedoria terrena faz o quê? Está incentivando as pessoas ao contrário. Hoje, a sabedoria terrena está mostrando que um animal vale mais do que o homem. Os animais valem mais do que o homem. Estão mais preocupados com um pássaro, que a palavra de Deus diz que nós valemos muito mais do que um pássaro. Estão mais preocupados com um cachorro, estão mais preocupados com isso, com aquilo, do que com o ser humano. Quantos e quantos seres humanos estão aí sendo destruídos por causa da violência, que está grande demais, e em outros países morrendo de fome, mas as lideranças mundiais não estão preocupadas com isso, estão preocupadas em preservar isso, preservar aquilo, com referência à natureza e os animais. Por quê? Porque as lideranças mundiais, infelizmente, são pessoas sábias e inteligentes, mas com a sabedoria terrena. E sendo com a sabedoria terrena, é animal e diabólica. E a tendência é fazer exatamente o oposto da vontade de Deus. Por quê? Porque é animal e diabólica. É terrena. É terrena. E a conclusão de tudo isso que nós podemos tirar é o seguinte: há dois tipos de sabedoria. E aquele tipo de sabedoria, se você tem tanto da terrena como a que vem do alto, a que liderar o seu coração, se a que liderar o seu coração for a terrena, vai lhe afastar de Deus. Mesmo que você seja um pastor que tem a Bíblia, que tem a palavra de Deus na mão, mas vai lhe afastar de Deus. E aí vai acontecer aquilo que Jesus falou. Vão muitos chegar lá e dizer: mas Senhor, Senhor, foi no teu nome que eu fiz isso, fiz aquilo. Ele vai dizer: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Agora, se você, mesmo que não tenha feito faculdade, mesmo que não tenha sido uma pessoa que tenha feito esses estudos, mas tem um pouco de conhecimento e pega a palavra de Deus com sinceridade, guiado pelo Espírito de Deus verdadeiramente, mesmo que o mundo não lhe considere uma pessoa capacitada para isso, mas se Deus lhe considera, ele capacitou, que a Bíblia diz que a capacidade dos pregadores, dos líderes da Igreja de Cristo é Deus que dá. Se, mesmo que o mundo diga que não, mas você, aos olhos de Deus, tendo a sabedoria de Deus, vai se aproximar e aproximar as pessoas de Deus. Essa é a diferença. Porque para o homem natural, as coisas de Deus parecem loucura. Mas para o homem
que tem o Espírito de Deus entende as coisas de Deus. Assim também como para os olhos de Deus, a sabedoria do mundo parece loucura. Então era esse o tema que eu queria falar hoje, a respeito da diferença desses dois tipos de sabedoria. Espero que tenha esclarecido alguma coisa para quem tivesse alguma dúvida para entender esse assunto. E até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou desse tema, você pode estar aí fazendo um comentário, pedindo aí alguma explicação de outro tema bíblico também, que a gente vai estar fazendo o possível para estar trazendo para você alguma explicação. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. E que a sabedoria de Deus te guie o seu coração para que você viva segundo a vontade de Deus. Até o próximo vídeo.